O sétimo livro da Bíblia é o livro de Juízes. Juízes é um livro bastante diferente do livro de Josué. Ao passo que o livro de Josué é extremamente otimista e conta uma história de vitória, de bênçãos, de conquistas da terra, o livro de Juízes conta no capítulo 1 ainda a geração de Josué conquistando ainda a última parte da terra que eles conseguiram e logo depois o falecimento de Josué. Logo assim que a morte de Josué é mencionada no livro de Juízes, no capítulo 2, no versículo de número 10, a palavra do Senhor diz assim: depois que aquela geração morreu e se reuniu a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem tinha visto as grandes coisas que ele havia feito por Israel. E aí, a consequência é óbvia. Versículo 11, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e serviram as imagens de Baal. Abandonaram o Senhor, o Deus de seus antepassados, que os havia tirado do Egito. Seguiram e adoraram os deuses dos povos ao redor e com isso provocaram a ira do Senhor. Essa basicamente é a essência, a síntese da história de Juízes. A geração de Josué morreu e a geração que se levanta não conhece o Senhor. A pergunta que sempre me fez refletir, e que eu gosto sempre de trazer para os irmãos refletirem comigo, é por que a nova geração não conhecia o Senhor? E eu tenho uma resposta que eu penso que se adeque muito aos nossos dias também. A geração de Josué estava muito ocupada em conquistar a terra, focada nessa missão, trabalhando arduamente na conquista da terra. Eles conheciam o Senhor, temiam o Senhor e confiavam no Senhor, por isso estavam imbuídos dessa missão. Porém, dado este foco, essa geração falhou numa coisa: em ensinar para os seus filhos o temor do Senhor, o conhecimento do Senhor e a razão pela qual eles faziam tudo aquilo. Eles falharam nisso. Bom, como essa geração que se levanta não conhece ao Senhor, olha o que o texto diz. A consequência natural é que eles abandonam o Senhor. E eles passam a seguir outros deuses, porque eles entendem que o Senhor é um Deus comum e tal. E eles passam a seguir outros deuses influenciados pelo ambiente, uma vez que eles não conquistaram toda a terra, como eu disse no vídeo anterior, falando de Josué. Eles não conquistaram toda a terra e estavam ali cercados de pagãos. E o Senhor os advertiu a que não se deixassem influenciar pelos pagãos. Porém, o ambiente os conquistou. Cuidado com a ambiência em que você vive. Procure uma ambiência, e quando eu digo de ambiência, estou falando de pessoas e lugares que te ajudem a crescer, que te ajudem a aproximar de Deus, que te ajudem a ser melhor pessoalmente, profissionalmente, mas sobretudo espiritualmente, conhecer mais a Deus. A ambiência pagã influenciou poderosamente aquela geração e eles prevaricaram contra o Senhor. Então, o Senhor os entregou à sua sorte e os seus inimigos passaram a vencê-los nas batalhas. Porém, quando eles se humilhavam e clamavam, o Senhor, que nunca esquece da sua aliança, da aliança feita com Abraão, feita com toda a descendência dos patriarcas, depois com Moisés e com Josué, o Senhor, ele não desampara os seus. Mesmo depois de pecar, quando eles se arrependem sinceramente, o Senhor providencia para eles o escape. E os juízes eram esse escape de Deus para o povo de Israel nesse tempo. A palavra no livro de Juízes para aquela geração é: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia conforme melhor lhe parecia. Essa expressão aparece pelo menos 4 vezes no livro de Juízes, nos capítulos 17, versículo 6, capítulo 18, versículo de número 1, capítulo 19, versículo 1 e capítulo 21, versículo 25. Quando não há uma referência, alguém em quem possamos nos espelhar, a gente costuma fazer coisas influenciado pela ambiência. Faltava uma referência de liderança. Eles haviam tido Moisés, Josué, anteriormente os patriarcas, e agora eles não tinham ninguém. Uma referência de piedade, uma referência de temor do Senhor. E isso os levou a tristes derrotas, como o livro de Juízes conta. Porém, o Senhor sempre livrou o seu povo
por meio desses juízes quando o seu povo se arrependia. E esse período termina quando Samuel é elevado como profeta de Israel e ele então assume esse papel de liderança nacional e de grande influenciador do seu povo. Isso nós falaremos a partir do próximo vídeo, em nome de Jesus. Deus abençoe, abençoe a sua casa, rica e poderosamente.